Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje é Natal, pessoal. Natal, dia que comemoramos o nascimento de Cristo, né? E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma reflexão, né? O sacrifício do Natal, né? Vamos começar lendo aqui em Lucas o anúncio do nascimento de Jesus, certo? Então, não vou estar olhando para a câmera, porque eu vou estar lendo aqui, tá? Então, a palavra de Deus diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aqui a gente vê que no 6º mês o anjo foi enviado a Maria e ela, a partir do momento que o anjo falou com ela, ela já concebeu, certo? Então, se a gente for fazer a conta certinho, 9 meses após aquela data, o nascimento de Jesus seria em março, né? Nesse meio aí, em março, por aí, né? Se a gente for falar de uma gravidez de 9 meses, certo, né? Mas Jesus, tudo de Jesus é certo, tudo vindo de Deus é certo, é no tempo certo, no tempo próprio, né? Mas aí o que eu quero dizer, gente, a partir daí é que muitas pessoas ficam assim: ah, mas Jesus não nasceu em dezembro, Jesus não foi nessa época que Jesus nasceu. Para que comemorar o Natal? Não é uma data certa, né, gente? Mas nós comemoramos o Natal, nós escolhemos essa data, sei lá quem escolheu essa data, para comemorar o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Então eu comemoro o Natal, eu não enfeito assim a casa, mas eu gosto de estar com a minha família, né? Eu gosto de estar com a minha família e comemorar essa data junto com a família. Afinal, a família é um projeto de Deus. E é com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente gosta, com a família que a gente deve estar comemorando o Natal, né? É, cada um, né? Cada um. Então, eu gosto de estar comemorando o Natal, de estar junto com a minha família. Então, vamos acabar de ler aqui, né, gente? E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu, porque de ti nascerá o Salvador. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti um Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vamos entrar aqui na questão que eu disse, o sacrifício do Natal,
Para Maria, né, receber um filho, sendo que ela era uma virgem, ela ainda não tinha conhecido seu marido, era como se ela estivesse noiva, prometida para José, como se tivesse assim um compromisso com José. Como ela poderia aparecer grávida numa época em que as mulheres, né, as mulheres não tinham essa autonomia que as mulheres têm hoje, não tinham essa liberdade que as mulheres têm hoje, né? Como ela poderia aparecer grávida se ela era uma moça pura, uma menina virgem ainda? Imagina a sociedade. Gente, o sacrifício do Natal foi também um sacrifício para Maria, né? Ela aceitar, porque imagina, todo mundo ia falar, iam julgá-la, né? Iam julgar ela. Esse foi um dos sacrifícios, o sacrifício de Maria. Mas vamos falar hoje do sacrifício de Jesus, gente. O sacrifício de Jesus, né? Lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos que Jesus já era com Deus, já estava com Deus, ele era Deus. Lá no início diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Jesus estava com o Pai, Jesus era Deus, Jesus estava com Deus. Jesus criou todas essas coisas que nós vemos hoje. Jesus ajudou a criar as águas, a terra, o universo. Ele ajudou a criar tudo, ele estava lá. E aí nós vemos que Jesus era um com o Pai. Jesus era tão apaixonado pelo Pai e o Pai tão apaixonado pelo Filho que tudo eles faziam juntos. Ele estava lá. Imagina você. Você está num lugar onde você vive, né, com a sua família, suponhamos assim. Você é amado, você é querido, você é respeitado, você tem aquele carinho de todos, né? Porque Jesus estava lá na glória, Jesus era rei, Jesus era Senhor. Jesus era aclamado, adorado, né? Venerado. Jesus era assim o centro. Jesus era o rei, Jesus era tudo. Os anjos louvavam, os anjos o adoravam. E ele tinha o mais importante, que era a presença do Pai, né? A presença do Pai. Então, a partir do momento em que Adão pecou, eu creio que a partir dali já houve assim um propósito, né? Um propósito de salvar a humanidade, porque Deus criou o homem para conviver com ele, para ter intimidade com ele, para, né, para ser assim próximo do homem. E Deus deu o livre-arbítrio para o homem decidir o que quisesse. Mas Deus queria, como lá no início diz, né, que no fim da tarde, Deus ia falar com Adão. Né? Imagina assim, você, seu pai, quando acaba o serviço, e aí vocês conversam, né? Vocês se sentam em algum lugar ali, né? Hoje em dia não é mais comum, mas antigamente as pessoas tinham muito assim, união entre pai e filho, digo assim, sentavam, conversavam, contavam histórias, coisas assim, né? Então imagina Jesus ali com Deus. Imagina Deus com Adão chegando, conversando, perguntando como foi seu dia e tudo isso, né, gente? Ali, na criação, estava tudo certo. Jesus feliz com Deus, junto com o Pai.
até que Adão errou, até que Adão pecou. E aí, a partir daquele erro, toda a humanidade foi atingida. Imagina, o erro de Adão matou todo mundo. Porque eu imagino que talvez, se não fosse esse pecado, não haveria morte, né? Eu penso comigo. Então, por causa daquilo, todo mundo morreu, todo mundo se separou de Deus, todo mundo não tinha mais não tinha mais a proximidade com Deus, né? O que era para ser infinitamente as pessoas próximas de Deus, como pai e filho, né? Criador e criatura, deixou de existir, não tinha mais. Adão e Eva foram postos para fora do paraíso, para fora do jardim. E a partir daquele momento, tudo mudou. O que era lindo, Adão tinha tudo, Adão tinha comida, Adão tinha alimento, Adão tinha paz, sossego, né? E a partir daquele momento ele deixou de ter tudo isso. E a humanidade, porventura, deixou de poder receber essa dádiva que Deus tinha dado a Adão. Então o propósito de salvação nasceu daí. Quer dizer, eu não digo que se nasceu com certeza, né? Eu imagino. E aí vemos falar, né, do sacrifício de Jesus. Imagina, Jesus aceitou vir como homem, vir ao mundo, se despojar, né, da sua santidade, não, da sua santidade não, gente, se despojar da sua realeza, né, ele era rei, ele era senhor, se despojar de toda essa glória e vir aqui, nascer como homem, estar entre os homens, entre os pecadores. Ele viveu, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu entre os pecadores, mas ele não se deixou contaminar pelo pecado, gente. Jesus nasceu e continuou sendo santo até o dia da sua morte. Então, o sacrifício de Jesus foi se separar de seu Pai e vir a esse mundo pecaminoso, gente. Se misturar com nós, gente tão cruel, né? Imagina o sacrifício dele, se separar daquele amor, daquele carinho, de toda aquela glória e vir. Mas ele veio com um propósito. E quando ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo. Imagina você, nasceu na humildade, nasceu ali em conflitos, nasceu em tribulações, né? Porque imagina, sua mãe, seu pai saíram para se registrar, né, no censo lá, e não tinha lugar. Sua mãe estava quase para dar à luz, não tinha lugar, não tinha hospedaria. Eu não creio que Jesus era assim pobre, né? Eles não eram pobres. Mesmo porque um carpinteiro, eu acho que, né, era bem procurado, solicitado naquela época. Então, assim, é comum chegar num lugar onde está tendo muitos eventos e não ter lugar em hotel, né? Então não tinha lugar para Jesus numa hospedaria. Mas Maria precisava de um lugar. Ela ia dar à luz, não tinha lugar, gente, não tinha hotel, não tinha pousada, né? Não tinha hospedarias naquela época. Naqueles dias não tinha mais lugar, porque todas as pessoas estavam indo para aquele lugar. Então, eles conseguiram ali um estábulo, onde os animais ficam. E Jesus nasceu ali. Agora vejam a tribulação de tudo isso. Jesus amado, aclamado, louvado e adorado nos céus, Rei dos reis, Senhor. Ele nasceu ali, uma criança pequena, indefesa. E logo que nasceu,
Quando os magos passaram para procurar o lugar onde Jesus nasceria, logo Herodes decidiu que deveria matar aquele menino, porque ele não queria perder, né, o lugar de rei dele. Porque os magos disseram que ele seria o rei. Então, Herodes já quis logo matá-lo. E como não conseguiu, não encontrou aquele menino, fez aquela matança, matando todos os meninos menores de 2 anos. E Maria conseguiu esconder seu filho, Jesus, porque o propósito de Jesus era viver até 33 anos e salvar a quem o aceitasse como único e verdadeiro Salvador, né? Então, Jesus foi crescendo e logo com 12 anos já estava ali discutindo com os mestres do templo, né? E Jesus cresceu, e Jesus começou seu ministério, que durou 3 anos. E Jesus, mesmo vindo ao mundo como homem, como pessoa, ele não esqueceu do propósito dele, né? Não, eu tenho que crescer, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que morrer, eu tenho que derramar o meu sangue para eu conseguir resgatar o que era do meu pai, o povo que era do meu pai, de volta, né? E foi isso que aconteceu, gente. Jesus cresceu, Jesus fez seu ministério, vivendo em meio de homens pecadores, pessoas pecadoras como nós e piores do que nós. E mesmo assim ele não esqueceu do seu propósito. Enquanto ele caminhava para o alvo, que era a cruz, que era a sua morte, a nossa salvação, enquanto isso Jesus fez milagres, Jesus curou leprosos, Jesus curou os cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acolheu pessoas que estavam perdidas em seus caminhos, em seus sofrimentos, né? E durante a sua vida, Jesus viveu assim, longe do pecado, mas acolhendo o pecador, né? E aí, gente, a separação de Jesus com Deus. Mesmo ele tendo vindo, ele se separou de toda aquela glória que ele tinha, né? Um sacrifício muito grande. Mas ali na cruz, quando ele tomou sobre si todos os nossos pecados, aí ele se separou de verdade, por um momento, por um instante. Naquele instante ele se separou completamente do Pai, porque o pecado nos separa de Deus. E como ele tomou sobre si todos os pecados do mundo, como ele tomou sobre si todos os pecados do mundo, ali ele se separou do seu Pai. E ele disse: por que me abandonaste? Mas não foi isso que quis dizer. Deus jamais abandona Jesus, assim como ele jamais abandona a nós também. E aí aconteceu, né? A morte de Jesus e depois a ressurreição de Jesus, que nos traz esperança da ressurreição, esperança da vida eterna, esperança da nossa salvação. O que só depende de nós, porque Jesus já comprou o nosso passaporte para a eternidade. Jesus já pagou o nosso resgate. Agora só resta nós aceitarmos, né? Então, se você aceitar esse amor, esse sacrifício, você vai estar com Cristo na eternidade. Imagina esse sacrifício que Jesus fez por nós. Se separar de tudo que ele amava, do Pai, da sua glória, do seu reino, da sua paz, lá no céu. Num lugar maravilhoso,
com os seus anjos. Você já imaginou? Você está num lugar onde você é amado, você é querido, você é respeitado. E você ter que ir para um lugar onde as pessoas clamam por coisas diferentes daquelas que você está acostumado. Que adoram coisas diferentes. Você ama algo e aquela pessoa acha que aquilo é inútil. E o que você fala não tem importância, que o que você faz não é nada. Você já imaginou? Foi isso que Jesus fez. Deixou o seu lar, a sua glória, o seu reino, onde ele era tudo, ele era o centro, ele era adorado, ele era venerado, ele era aclamado pelos anjos. Imagina, os anjos, gente, louvavam Jesus. Ele tinha o Pai do lado dele, alguém que o amava. Ele tinha o Pai todos os dias com ele, né? E as palavras do Pai eram lei para ele. O que o Pai falava era certo, era real, era verdade. Ele não discutia. O que o Pai falava era aquilo. Hoje em dia não tem isso, né, gente? Nós não temos isso. Muitos filhos, quando o pai fala, ele quer ser diferente. Ele quer... Se o pai fala que é A, ele diz que é B. Ele faz questão de deturbar a palavra do pai, de querer modificar. Mesmo sabendo ali que o pai já passou por aquela estrada, sabe onde estão os buracos, sabe onde estão as pedras, sabe onde você pode tropeçar, e o pai fala para ele, não, ele não ouve, ele faz questão de ir, cair, tropeçar, se ralar, se quebrar todo, mas não ouvir a palavra do pai. Jesus, por sua vez, o que o pai falava era lei para ele, o pai era real. O que o pai falava era verdade, era tudo, era certo. Jesus amava tanto seu pai, queria tanto estar com o pai, fazia questão de tanto conhecimento do pai, que Jesus refletia a glória do pai. Jesus refletia aquilo. Era como se ele fosse o próprio pai, de tanto que ele se parecia com o pai, de tanto que ele convivia com o pai, que ele tinha conhecimento das vontades do pai. Eu acho assim que se o pai pensasse, ele imaginava o que o pai estava pensando e adivinhava e sabia exatamente o que o pai queria. E quando ele pensava algo, o pai logo sabia o que ele queria, o que ele estava pensando. De tão unido que Jesus era com o pai. Aí você imagina essa pessoa ali, tão junto do pai, tão próxima do pai, tão amada pelo pai, ter que sair, né? Ter que sair de perto do pai, ter que sair do aconchego do pai, ter que sair da proteção do pai. Mas Jesus fez isso. Jesus fez por nós. Ele veio. Ele não esqueceu do seu compromisso, do seu propósito. Ele não se desviou do seu propósito. Ele não se desviou do alvo. Ele não se desviou da cruz. E é por isso, sim, que nós comemoramos o Natal. Não importa a data que Jesus nasceu. O que importa é que ele nasceu. Aqui está escrito, né? No 6º mês. Então, lá para março, Jesus nasceria. Lá para março. Mas nós comemoramos hoje. Nós comemoramos porque daqui a pouco a gente está mudando de ano, né? É vida nova. É recomeço.
E a gente se comemora. Por que não comemorar o nascimento daquele que veio para nos salvar? Por que não comemorar o nascimento de Jesus? Por que não comemorar que ele veio, que ele abriu mão da glória dele, que ele abriu mão do convívio com o Pai por nós? Nós não merecemos, gente. Nós não merecemos. Mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele fez com todo o amor que ele tem por nós. Ele fez, ele veio, ele se entregou. Então pensa nesse sacrifício que Jesus fez. Imagina se fosse você faria? Creio que não, gente. Claro, a gente faz muita gente faria, talvez, por um filho. A gente faria por um filho. Não pelo mundo pecaminoso, não por essa gente que pouco se importa com a gente, né? Mas Jesus fez por pessoas que hoje nem quer se lembra que ele existe, nem quer fala de Jesus, pessoas que não acreditam. Jesus fez pela humanidade toda, por todos os homens, por todos os seres humanos, por todos os seres vivos. Jesus fez isso. Imagina, você faz um sacrifício por alguém e esse alguém não se importa. Esse alguém não tá nem aí pra você. Você foi lá, você resgatou essa pessoa das trevas, você resgatou essa pessoa da mão do inimigo. E quando você vê aquela pessoa tá passo a passo voltando para lá. Então vamos pensar. A gente comemora sim. A gente comemora porque a gente está feliz. A gente comemora porque a gente reconhece o sacrifício de Jesus. Né? A gente reconhece o sacrifício que Jesus fez por nós. Então a gente comemora. Quem gosta de festa, quem gosta de ceia, quem gosta de almoços. Vamos reunir nossas famílias, vamos estar junto com aquelas pessoas que a gente gosta. Se você não pode estar com a sua família, eu creio que você esteja com alguém que você goste. Né? Porque a gente comemora, tudo que a gente comemora, a gente quer comemorar com pessoas amadas, com pessoas que a gente ama, com pessoas que nos amam também, né? Então, gente, Feliz Natal para você! Lembra que Jesus fez esse sacrifício por você, pela sua família, pela sua vida, né? Não vamos esquecer. Jesus nos amou tanto que ele aceitou se separar do convívio do Pai, sair do convívio do Pai que ele tanto ama, para vir por um período de tempo aqui para nos salvar, para nos resgatar, para pagar o nosso resgate, né? Para comprar o nosso passaporte para lá, para a eternidade, para junto dele. Então, gente, a última coisa que eu quero dizer, não desperdice essa chance. Porque mesmo Jesus já tendo nos comprado, depende de nós. Estar com ele ou voltar para o reino das trevas, né? Feliz Natal para vocês, tenham um Natal abençoado, você e sua família se reúnam, né? Se precisar de perdão, perdoe, se precisar pedir, peça, né, gente? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui ou se a outra pessoa vai estar aqui também. Então é isso, gente. Feliz Natal para vocês. Tchau.